Ah, sim. Fica salvo, né? Eu sempre gravo aqui porque fica salvo para as minhas alunas, tá? Então, essa é uma aula que é ao vivo, para quem quiser acompanhar ao vivo, ela é gratuita, tá? E as minhas alunas recebem a gravação dessas aulas depois. Depois também vou contar para vocês como é que você pode fazer para poder participar aí, caso você queira se tornar minha aluna, tá bom? Vou contar sobre isso hoje. Então, o que que a gente falou nas últimas aulas? A gente falou, né? As duas últimas aulas relâmpago que a gente teve foi falando sobre a peça que falta para reduzir os problemas de comportamento. Então, uma pequena coisa que vocês precisam fazer, que vocês podem usar no dia a dia para reduzir os problemas de comportamento. E a segunda coisa que eu falei, né? A segunda aula que a gente teve foi sobre o autismo e a empatia. Então, muita gente acredita, né? Tem essa crença falsa aí de que autista não tem empatia. Expliquei nessa aula direitinho como é que isso é uma grande mentira, não tem nada a ver, né? Autista tem sim a empatia. E o que que você pode fazer para ajudar o seu filho a interagir melhor com as pessoas? Então, contei nessa aula as estratégias que eu uso para trabalhar a empatia. Essas aulas não ficaram salvas, tá? Então, se você quiser ter acesso a essas aulas, só sendo minha aluna, e no final dessa aula de hoje aqui, vou te contar como que você pode ter acesso também a esse finalzinho aqui, tá? Essas duas últimas aulas, tá bom? Vamos lá. Nossa, gente, peraí. Deixa eu melhorar meu áudio aqui para vocês. Deixa eu ver se melhora. Acende. Pronto, acho que melhorou, né? Meu áudio deve ter melhorado aí para vocês agora. Me contem se acontecer qualquer coisa, tá, gente? Pode mandar no chat. Eu tô super atenta no chat o tempo todo, então pode mandar no chat. E dúvidas também vocês podem mandar pelo chat, ok? Vamos lá então, gente. Olha, expliquei para vocês o que que a gente falou nas últimas aulas. Agora vamos entrar aqui nessa parte da frustração e dos sentimentos desagradáveis, tá? Que é o tema mesmo da nossa aula de hoje. Então, os sentimentos desagradáveis, só para poder lembrar aqui, né? Eu trouxe alguns para vocês, que são a raiva, a tristeza, o luto, o estresse, a ansiedade, a revolta, tudo isso, né? Todos esses sentimentos são ruins, né? São desagradáveis, mas eles fazem parte da nossa vida. Então a gente precisa, né, estar sempre sabendo que esses sentimentos podem aparecer. A gente sempre tem que aprender a lidar com esses sentimentos, né? Então, por isso que eu coloquei lá no título da aula que é lidar com a frustração e outras emoções, porque a gente também tem que aprender a lidar com todos esses. Não é só a frustração, né? É muito mais do que a frustração. Então, aprender a lidar com a raiva, aprender a lidar com o luto. Lembrando que luto não é só quando alguém morre, tá? Mas luto é sempre que a gente perde alguma coisa, ou sempre que se quebra alguma expectativa, sabe? Quando termina um relacionamento, né? Termina um casamento, a gente também vive ali um momento de luto. Então, sempre que existe essa perda, essa quebra de expectativa, a gente está falando de luto. Tá? Também o estresse, a ansiedade, que está muito presente no nosso dia a dia, na verdade, a gente está sempre ansioso, sempre estressado. A revolta, e vou explicar já já para vocês por que eu acrescentei a revolta aqui, vou contar uma história, tá? Que está relacionada a isso daí, ok? E vamos lá, né? Todos nós passamos por isso, tá? Então são sentimentos comuns, são sentimentos que todos os seres humanos passam por ele, e a gente precisa ensinar as crianças a lidar com essas emoções, tá? A gente precisa ensinar a lidar, que é diferente da gente querer tirar dela esse sentimento. Tá? É muito diferente da gente querer que ela nunca fique frustrada, ou nunca sinta raiva, ou nunca sinta ansiedade, tá? Porque se a gente cria esse nível de proteção, a gente está colocando ela dentro de uma bolha. E aí, o dia que você não estiver lá mais, o que que ela vai fazer? Ela vai ter dificuldade, né? Então, a gente tem que ensinar a lidar, não é tirar isso dela, tá? Não é achar que ela nunca vai passar por isso. Muito pelo contrário, é ensinar o jeito certo de fazer, e é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula aqui hoje, tá? Vou te ensinar para você ensinar a sua criança, o seu adolescente, ok? Por que que eu uso criança? Deixa eu dar uma parada aqui. Por que que nesse caso aqui eu estou falando de criança? Porque todos nós aprendemos a dar nome para as nossas emoções lá na infância. Tá? Então a gente aprende que caí, ralei o joelho, eu estou sentindo uma coisa. Aí alguém vira para mim, olha aquela situação toda e fala, tá doendo, né?
Aí você fala, ah, então isso aqui se chama dor. É um sentimento, é uma coisa que acontece lá dentro de mim, mas a outra pessoa, pelo contexto, olha e fala assim, ah, então é isso. Né? Você está sentindo dor, você está sentindo raiva. Então, eu vejo a reação, eu vejo quais são as características e, a partir disso, eu vou dando nome, tá? E isso a gente faz com todas as crianças. Eu não estou falando só de autismo aqui, tá? Agora, é possível que chegue na adolescência, na vida adulta, sem saber dar nome para essas coisas? É. E também não tem a ver com autismo, tá? Também sou terapeuta de adultos, né? Não só de adultos autistas, já atendi muitos adultos não autistas, e isso era um problema comum dos adultos chegarem na terapia sem saber dizer o que está sentindo, sem saber dar nome para aquela emoção. E às vezes tinha que aprender na terapia, tá? Então, o ideal é que você ensine o quanto antes. Vai dando nome para essas emoções. Por isso eu coloquei a palavra criança aqui, tá? Porque a gente precisa ensinar na infância mesmo. Senão isso vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez mais difícil a partir da adolescência, tá bom? E eu vou ensinar já já para vocês como que a gente pode fazer isso. E daí, então, vamos lá, né? A gente está falando aqui das emoções e sentimentos negativos, aqueles ruins, né? Desagradáveis. A gente precisa ensinar as crianças a lidar, não é fugir dele, não é fingir que ele não existe, não é jogar para debaixo do tapete, é lidar com essas emoções, tá? E diante dessas emoções, a gente tem basicamente duas opções, né? Ou a gente se comporta de maneira adequada, ou a gente se comporta de maneira inadequada. E aí, o que vocês chegam para mim reclamando? Ah, Marília, o comportamento dele é péssimo. Ele bate nos colegas, ele bate a cabeça na parede, ele joga tudo que tiver na frente. Me conta aí, que tipo de comportamento que vocês costumam enfrentar? Manda no chat para mim. Que tipo de comportamento que vocês costumam ver e que vocês costumam presenciar aí com as crianças de vocês, com os adolescentes de vocês? Me conta aí. E aí eu vou sempre voltar com vocês nesse ponto aqui, ó, que é entender o que está por trás do comportamento, tá? Então, primeiro você precisa identificar qual comportamento é esse. Se é bater, se é jogar as coisas, se é bater no irmão, tomar o brinquedo do irmão, se é, no caso do adolescente, se fecha dentro do quarto, não quer conversar com ninguém. Isso tudo é comportamento, tá? E a gente vai voltar nesse ponto aqui várias vezes nessa aula, que é o que está por trás desse comportamento. Se você não entende o que está por trás desse comportamento, fica mais difícil da gente seguir, tá? Então você precisa entender o que é que está por trás desse comportamento que te incomoda. E se incomoda, provavelmente a gente está falando de comportamentos inadequados, né? Só que diante das emoções, diante de todas essas emoções aqui, é possível que a gente tenha comportamentos adequados também, tá? E aí eu te pergunto, quando você sente raiva, tristeza, ansiedade, o que você faz? Eu geralmente gosto de falar, eu gosto de reclamar. Então eu acho alguém para reclamar, falo, até esse sentimento sair, tá? Principalmente quando é raiva, quando é ansiedade, tá? Então eu falo pra caramba. No caso da ansiedade, tem outra coisa também que eu faço. Eu escrevo muito. Eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, quando eu coloco no papel, né, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está acontecendo, ou quando eu me organizo, geralmente a ansiedade reduz. E eu preciso de papel, tá? Não vem com essa de escrever no computador na hora que eu estou ansiosa, porque não funciona, não. Eu tenho quilos de papel e post-it pregado na parede aqui, porque isso reduz a minha ansiedade. Tá? E tudo isso eu estou falando dos meus comportamentos que são adequados, tá? Então, falar, reclamar, escrever, são coisas que a gente pode fazer para aliviar, para lidar com essas emoções. E a gente precisa ensinar os autistas também a lidar com essas emoções. Tá bom? A Rose está aqui, né, falando que o dela geralmente se joga no chão, olha esse comportamento, né? Se joga no chão, é muito comum, joga tudo que encontra pela frente, bate na irmã, se morde, puxa os cabelos, tá? Então puxa os cabelos da mãe, às vezes puxa o próprio também, tá? Tudo isso são comportamentos inadequados e que sim podem estar ligados à frustração? Pode. Mas pode ser raiva, pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser um monte de coisas, tá?
Ele se morder, inclusive, me dá um indício de que talvez seja uma desregulação sensorial. E aí não é tem uma emoção envolvida, mas tem alguma coisa por trás dessa emoção ainda, né? Por que que ele está se sentindo dessa forma? Talvez ele está sobrecarregado sensorialmente. Tá? Então, tudo isso precisa ser olhado, tudo isso precisa ser considerado, e você nunca pode esquecer de se perguntar o que que está por trás desse comportamento, tá? Se você não entender o que está por trás, você não vai saber como agir, ok? Então, isso é super importante. E aí, quero contar para vocês uma história aqui de uma criança que eu já atendi, tá? Ele chegou para mim com 6 anos de idade, na fase de alfabetização, e a queixa da escola era de maus comportamentos e dificuldade na alfabetização. Tá? Então ele chegou com essa queixa. Que tipo de mau comportamento? Semelhante ao que a Rose falou aqui agora, tá? Então, semelhante, principalmente de enfrentar os outros, tá? Então, essa coisa de bater na irmã, ele fazia isso na escola. Só que estando na escola, ele não batia nos irmãos, ele não tinha irmãos, no caso, né? Ele batia em quem estivesse perto. Inclusive, ele começou a bater em meninos maiores do que ele. Ou seja, era um risco grande, né? Dele apanhar daquele menino que era muito maior do que ele. Então, ele provocava os meninos maiores, ele parecia que estava sem noção do perigo, sabe? E com esse comportamento muito ruim na escola e com dificuldade na alfabetização, tá? E então chegou com toda essa queixa. O que estava por trás? Aí a pergunta-chave: o que está por trás desse comportamento? O que estava por trás desses maus comportamentos de enfrentar os meninos maiores, de bater nos meninos maiores? O que aconteceu? Ele perdeu a mãe. Então, é uma história triste essa que eu estou contando aqui agora, tá? Mas para vocês entenderem a relação do sentimento com o comportamento, que é o nosso próximo tópico aqui. A mãe dele trabalhava viajando, e aí numa dessas viagens ela foi e não voltou. Sofreu um acidente de carro no meio do caminho e não voltou mais, né? Ela faleceu lá no local do acidente mesmo, não foi nem hospitalizada, faleceu no local do acidente, e ele nunca mais viu a mãe, e ele tinha só 6 anos de idade. Então, diante disso, aí é difícil explicar por quê, né? Mas começaram os maus comportamentos. Então, na verdade, quando ele ia com esse comportamento de enfrentar os meninos maiores, de querer bater nos outros, na verdade, o que ele estava sentindo bem lá no fundo era a saudade da mãe dele. Era a falta que a mãe dele fazia e tudo que isso trouxe como consequência, porque ele morava com a mãe. E aí ele teve que ficar dividido entre o pai e a avó, e aí começou a mudar de casa, e aí começou a acontecer um monte de coisas. E como que ele conseguia extravasar aquilo que ele estava sentindo, esse luto, esse estresse pela situação, a revolta pela situação. Como é que ele conseguia extravasar? Com maus comportamentos. Era o jeito que ele dava conta. Tá? Então, a gente sempre, sempre, sempre precisa tentar entender o que é que está por trás desses comportamentos. E trazendo para o autismo, lembra que eu falei com vocês que luto não é só perder uma pessoa, luto não é só pela morte de uma pessoa, luto também é quando eu crio uma expectativa e essa expectativa é quebrada. E isso acontece demais no autismo. Tá? Então, vou explicar para vocês, já vou passar para o tópico seguinte dessa aula aqui, que é a conexão entre os comportamentos e as emoções. Então, isso aqui acontece com todos nós, tá, gente? O nosso sentimento, a nossa emoção influencia no nosso comportamento. Desse jeito que eu acabei de dizer, né? Então, o sentimento de luto, de revolta, fez com que esse menino ficasse mais agressivo, fez com que ele tivesse mais resistência na hora das atividades da escola, de ser alfabetizado. Te falei também de mim, né? Quando eu estou me sentindo ansiosa, o meu comportamento é escrever as coisas, é, né, colocar tudo no papel, porque isso reduz a minha ansiedade, tá? Agora, percebe que eu coloquei aqui uma dupla seta? Não é só uma via, é vai e volta, tá? Então, da mesma forma que o meu sentimento afeta meu comportamento, o meu comportamento vai afetar o meu sentimento. Então, eu tô ansiosa. Aí eu tenho o comportamento de escrever. Depois que eu escrevo, a ansiedade diminuiu. Então, uma coisa afetou a outra. É uma via de mão dupla, tá? E aí, vou dificultar mais um pouquinho ainda esse processo aqui para vocês, porque não é só isso. Na verdade, a gente tem 3 pontos, tá? Então, a gente tem o sentimento e o comportamento, e ainda a gente tem o aspecto pensamento aqui.
Isso aqui é terapia cognitivo-comportamental, tá, gente? É o que muitos médicos têm indicado para os autistas. Depois da terapia comportamental, a TCC é a mais indicada para os autistas, principalmente na segunda infância, por volta ali dos 9 anos de idade, e na adolescência e no princípio da vida adulta, tá? É isso aqui que tem eficácia de funcionar. Por quê? Quando o próprio autista compreende essa ligação, ele tem a possibilidade de mudar o comportamento e mudar o pensamento. Sentimento não se muda. Não adianta eu virar para você e falar: para de sentir raiva, para de sentir tristeza. Isso não funciona. Mas se você mudar o seu comportamento e se você mudar o seu pensamento, a emoção muda por consequência. Tá? Então, o que eu acabei de te dizer do meu comportamento? Quando eu começo a escrever, o sentimento de ansiedade reduz, o estresse diminui e eu fico mais tranquila. Então, isso muda o meu sentimento, tá? E o pensamento, Marília, como que ele entra nisso daí? Geralmente, vou continuar falando da minha ansiedade, tá? Geralmente eu fico ansiosa quando eu penso assim, meu Deus, e agora o que que é que eu preciso fazer? Tô perdida, não sei por onde que eu começo. Tô com um projeto novo, tô com uma ideia de fazer um mês temático para a gente poder falar sobre vários temas diferentes, a cada mês falar sobre um tema diferente, mas como que eu começo? O que que eu faço? Como que eu vou colocar isso em prática? E aí eu começo a escrever. Tá? Então, o meu pensamento geralmente é assim: estou perdida, não sei o que fazer, não sei por onde eu começo. E aí eu me sinto ansiosa, e aí eu preciso ter esse comportamento que vai compensar todo o processo. Tá? Vou trazer aqui para uma situação infantil mais, tá? Deixa eu pegar um exemplo do que vocês trouxeram aqui. A Rosângela falou assim: por falar uma coisa que ela não aceita no momento, ela fica descontrolada, gritando e se fecha no quarto. Nem sei quantos anos ela tem, tá, Rosângela? Vou imaginar aqui, tá? Que seja uma criança mais velha ou uma adolescente por conta desse comportamento. Então, quais são os comportamentos, tá? Ela fica descontrolada, ela grita e ela se fecha no quarto. Esse é o comportamento que ela tem, tá? Provavelmente, aí eu vou começar a imaginar coisas. Provavelmente, o que que ela pensa assim? A minha mãe falou uma coisa que eu não quero. Nossa, mas a minha mãe tá fazendo de um jeito que tá horrível para mim. Minha mãe não me entende. A minha mãe não gosta de mim. Provavelmente é esse tipo de pensamento que ela tem, tá? Minha mãe não me entende, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não quer fazer as coisas do jeito que eu quero. Minha mãe é uma chata. Minha mãe não quer fazer as coisas do jeito que eu quero. O que está acontecendo? Né? E aí, provavelmente, esse pensamento vem, e provavelmente um sentimento de raiva, de frustração, né? Porque ela não está tendo aquilo que ela quer. E aí, obrigada, Rosângela, ela tem 12 anos, né? Então, ela não está tendo aquilo que ela quer, ela não consegue aquilo que ela quer, então ela fica se sentindo frustrada, com raiva. E aí ela tem esse comportamento, tá? Então, as coisas estão todas interligadas. E quando a gente vai parar para pensar, o que que é que está por trás desse comportamento, você consegue entender que é uma pessoa completa, né? É um ser humano completo, que sente, que se comporta e que pensa, assim como você, tá? E isso faz com que a gente tenha mais empatia e com que a gente tenha mais tolerância diante desses comportamentos. Gente, desculpa, eu ainda tô tossindo bastante, viu? Principalmente quando eu começo a falar demais. Então, é necessário a gente ter esse olhar de empatia e a gente entender esse ser humano como um ser completo, tá? Não é porque ele é autista, ela é autista, que não vai ter essa relação aqui, tá? Essa relação está lá presente. Agora, é simples assim? Não é. E por que que a TCC e esse modelo aqui funciona muito bem para pessoas autistas? Porque existem características do autismo que afetam esse processo aqui, tá? Então, existem alguns pontos, algumas características que vão afetar isso daqui, e a gente precisa estar atento a esses pontos. Quais são esses pontos? Especialmente a comunicação e a rigidez cognitiva, tá? Coloquei só rigidez aqui, vou até complementar, é rigidez cognitiva. Cognitiva. Então, a rigidez cognitiva, ela também é um ponto, é uma característica do autismo e que afeta este processo aqui,
tá? Não que o processo não aconteça, ele acontece. Só que em pessoas autistas ele acaba sendo um pouco diferente. E vou explicar por quê, tá? Comunicação, eu acho que é uma coisa que eu falo toda semana aqui com vocês, né? Eu acho que não tem uma aula que eu dou que eu não falo sobre comunicação, tá? Então, como que vai afetar? A partir do momento que esse autista tem dificuldade de entender o que está acontecendo ao seu redor, que é a comunicação receptiva, a gente vai ter ali um resultado de frustração. A frustração acaba vindo mais rápido, tá? Porque ele não entende o redor. Ele não entende o que está acontecendo ao redor, tá? Então, essa dificuldade de compreensão, de, por exemplo, entender vou de novo usar o exemplo da Rosângela, né? Então, a Rosângela fala uma coisa que ela não aceita naquele momento. Então, imagina que amanhece um dia frio, chovendo, e ela quer tomar sorvete. E aí você fala, minha filha, não pode tomar sorvete nesse tempo, você vai ficar doente. Você está fazendo uma coisa para protegê-la. Mas como ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo ao redor, que é essa dificuldade de percepção do ambiente, ela vai ficar frustrada. E aí você que é a mãe chata. A culpa é sua, entende? Então a revolta é contra você, não é contra o tempo que tá ruim, tá? Outro exemplo que a gente pode usar aqui também, tá? A Rose falou só de comportamentos, não falou de situações, né? Então vou imaginar situações. Ele joga tudo que encontra pela frente, tá frustrado. Né? Então, diante desse sentimento de frustração, ele sai jogando tudo que tem pela frente. Qual que pode ser o pensamento, né? De que a situação não tá legal, não é assim que eu quero aquela coisa e eu não posso ter aquela coisa, tá? Não entende que às vezes naquele dia a mãe tá doente, que a irmã não tá afim de brincar com ele naquele momento, tá? Então, tudo isso, todas essas situações podem ser difíceis do autista compreender. E essa dificuldade de compreensão faz com que a frustração apareça mais rápido. A tolerância à frustração fica desse tamaninho porque ele não está entendendo o que está acontecendo ao redor, tá? E o segundo ponto, que também é uma característica do autismo, é a rigidez cognitiva, tá? Então, essa dificuldade de mudar o foco de atenção, de pensar em alternativas, tá? Vou usar de novo aqui o exemplo do sorvete. Então, eu queria muito tomar um sorvete, mas está chovendo, está frio, eu não posso tomar sorvete hoje. Tá. Qual que é a segunda opção? Já que sorvete não pode, qual que é a segunda opção? Será que eu posso comer um doce que não seja gelado e vai ter o mesmo efeito? Ou será que eu posso tomar uma vitamina, né, batida no liquidificador com frutas, porque tem um sabor semelhante ao do sorvete? Eu consigo pensar em alternativas. A rigidez cognitiva não deixa o autista pensar em alternativas. Ele não consegue mudar o foco da atenção dele, ele só fica naquilo que não pode. Só fica naquilo que, mas eu quero, mas não pode, mas eu quero, mas não pode, mas eu quero. E não consegue pensar em alternativas, tá? Então, isso faz com que. Opa, foi mal, isso aqui não era para estar aqui. Então, essa dificuldade de mudar o foco, essa dificuldade de pensar em alternativas, também mantém o sentimento de frustração, tá? Então, ele não consegue sair do sentimento de frustração. Ele fica ali, eu tô frustrado, tô frustrado, tô frustrado. E não consegue fazer nada para sair disso, não consegue ter um comportamento adequado ou um pensamento de alternativas para conseguir sair desse processo, tá? E aí ele fica preso, como se fosse num loop infinito, tá? Sem conseguir sair do lugar. Então, essas duas características do autismo, tanto a comunicação quanto a rigidez cognitiva, acabam atrapalhando a compreensão desse processo e a mudança desse processo, a mudança de comportamento e a mudança de pensamento, tá? Então, tudo isso está conectado, tudo isso vai influenciar na frustração e nos sentimentos desagradáveis, ok? Até aqui, gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tendo dúvidas, pode mandar aí no chat, tá bom? Porque eu vou responder no finalzinho as dúvidas de vocês. Quero só dar uma pequena paradinha aqui antes de continuar e ensinar para vocês como que a gente vai reduzir a dificuldade de lidar com a frustração, tá? Quero dar um recado, até porque a gente tem pessoas novatas aqui.
tá? Então, isso aqui que está acontecendo agora é uma aula relâmpago, tá? Essas aulas acontecem toda segunda-feira, às 21 horas, no Instagram. Por que que não estamos no Instagram hoje? Porque deu problema semana passada, tá? Tivemos problema com a live lá no Instagram semana passada. E também, hoje, eu não sei se vocês viram, mas várias contas foram banidas. Enfim, teve um super problema no Instagram hoje. Foi até noticiado em vários lugares aí na internet. Então, por conta disso, hoje essa aula está acontecendo aqui no Zoom, mas geralmente ela acontece numa live lá no Instagram, tá? E para facilitar, nos dias que o Instagram der problema, exatamente para a gente ter outras formas de comunicação, existe um grupo de lembretes no WhatsApp, tá? Então, esse grupo parece, né? Quando a gente fala grupo de WhatsApp, vocês já pensam assim, meu Deus, não aguento mais grupo, né? Eu não sei vocês, eu tô num 50 grupos diferentes, né? Cada um por uma coisa. Esse grupo de lembretes no WhatsApp, só eu mando mensagens lá, mais ninguém manda. E eu só mando coisas referentes às aulas, eu só mando informações importantes, tá? Que é exatamente para vocês saberem que, ó, esse grupo aqui, a Marília mandou mensagem, é alguma coisa importante. Então, por isso eu criei esse grupo lá. E também porque, se o Instagram der problema, se cair no dia, se, enfim, qualquer coisa que acontecer, a gente tem o WhatsApp também para se comunicar, tá? Para poder facilitar essa comunicação aí para vocês, né? Entre mim e vocês, tá? Como que faz para participar desse grupo? Provavelmente, se vocês estão aqui, vocês já sabem, né? Vocês já estão no grupo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, né? Caso vocês ainda não estejam no grupo, ou se quiser mostrar para alguém, tá? Encaminhar o link para alguém e tudo mais. Esse aqui, gente, ó, então vamos lá. Esse aqui é o meu Instagram, tá aberto no computador, mas no celular de vocês é igualzinho, tá? E esse linkzinho aqui é o famoso link da bio, tá? Então, quando eu falo que tem que clicar no link da bio, é aqui que eu tô falando. Então, logo aqui abaixo, né, do meu nome, das coisas aqui, tem um saiba mais, um dedinho apontado e um link. O Instagram só deixa a gente colocar um único link, tá? Então, clicando nesse link aqui, você vai abrir a outra página. E aí, ó, inscreva-se nas aulas relâmpago. Só clicar aqui e vai abrir uma página de WhatsApp. E aí você já cai direto lá dentro do grupo, tá? Então, se quiser compartilhar com alguém, você pode fazer esse processo aí. Encaminha o link da bio que a pessoa consegue entrar aqui no grupo das aulas relâmpago, ok? Além disso, aí a outra coisa, né, que eu queria dizer para vocês, então, ó, falei das aulas relâmpago. Mais um detalhe importante, né? Essas aulas acontecem toda segunda-feira, 9 da noite no Instagram e não ficam salvas, tá? É uma aula que eu gravo para os meus alunos. Então, quem estiver ao vivo consegue aproveitar. Quem não estiver ao vivo, só se for meu aluno para conseguir rever essa aula gravada depois, tá? E aí, o que a gente vai ter agora no mês temático, tá? O que é o mês temático? O que é uma oportunidade de você se tornar a minha aluna e rever algumas das aulas, tá? Essas últimas aqui que a gente, as últimas aulas que a gente teve, tá? Então, a peça que falta para reduzir os problemas de comportamento e a empatia nos autistas, tá? Como ajudar o seu filho a interagir melhor com as pessoas, onde eu ensinei as estratégias que eu uso para trabalhar a empatia. Então, salvas essas aulas aqui, tá? E aí, a gente vai ter agora o mês temático. O que é o mês temático? A cada mês, né, é um novo projeto que eu estou criando, em que a cada mês a gente vai falar sobre um tema específico. Tá? Então, no mês de outubro, a gente teve o mês temático das crianças, foi a oficina do brincar, por conta do Dia das Crianças, né? Então, algumas pessoas, inclusive a Rose está aqui, participou da oficina do brincar, que aconteceu aí no mês de outubro, a gente teve essas aulas, e agora, no mês de novembro, a gente vai ter o mês temático sobre autismo, emoções e teoria da mente. Então, quem estava na aula de semana passada sabe e viu o que é a teoria da mente, né? E aí, como é que faz para poder participar, então? Não, mentira, deixa eu começar, deixa eu dizer primeiro o que é que a gente vai ver nesse mês. Tá? Então, aquela criança que bate nos colegas, que faz coisas para chamar atenção, que parece que gosta de ver as outras crianças chorando, parece que gosta de provocar para ver as outras crianças chorando, tá? Então, eu vou dizer, né, vou mostrar para vocês, e tenho mostrado nessas aulas aqui de segunda-feira, que na maioria das vezes o real problema é uma falta de comunicação.
tá? Então, assim como eu mostrei aqui hoje que a dificuldade de comunicação faz com que a frustração apareça, né? Também acontece no caso da teoria da mente. Então, as pessoas autistas sentem sim empatia, tá? Elas sofrem quando veem alguém sofrendo, ficam alegres com a alegria dos outros. O que acontece muitas vezes é uma dificuldade de ler os sinais e de imaginar o que o outro está sentindo, imaginar o que o outro está pensando, que é a teoria da mente. Tá? Então, a gente aprende isso de forma natural e os autistas precisam ser ensinados. A boa notícia é que você pode aprender essas estratégias e usar em casa, tá? Então, as estratégias que eu uso, as coisas que eu desenvolvi aí ao longo de toda essa minha jornada, você pode também aprender e usar em casa. Tá? E a ideia é essa. Então, no mês temático, a gente vai participar de 2 encontros ao vivo aqui no Zoom, exatamente como a gente está fazendo aqui agora, tá? Que vão acontecer nos dias 10 e 24 de novembro, sempre às 21 horas, tá? E eu vou te mostrar as ferramentas que eu uso para ensinar o autista a melhorar a compreensão, melhorar a comunicação receptiva, falar sobre as suas próprias emoções e sentimentos. Então, comunicar, dizer o que está acontecendo para reduzir os problemas de comportamento, tá? E imaginar o que os outros pensam e sentem, que é a teoria da mente. Tá? Então, a gente reduz problemas de comportamento, melhora a comunicação, a compreensão e consegue fazer também com que ele se coloque no lugar do outro, que é a teoria da mente, tá bom? E esses encontros são gravados e ficam disponíveis aqui na Hotmart para você ver e rever quantas vezes você quiser, tá? Como bônus, né, quem adquirir, quem entrar no mês temático de novembro, vai ter o replay dessas aulas relâmpago que aconteceram, tá? Então, a peça que falta para reduzir os problemas de comportamento, autista tem empatia, ajude seu filho a lidar melhor com as pessoas, a interagir melhor com as pessoas, e também dessa aula de hoje. Então, a gravação da aula de hoje vai estar disponível lá, tá? Que é Ele Não Sabe Ouvir Não, lidando com a frustração e outras emoções. Então, quem entrar vai conseguir ver todas essas aulas. As 2 primeiras já estão lá, essa de hoje, amanhã eu já coloco lá na Hotmart, tá bom? E aí, tem que comprar? Tem que comprar, Marília. Quanto custa? R$ 9,90. São 2 aulas, tá? Que a gente vai ter ao vivo, que são poucas pessoas, a gente consegue interagir mais, tá? Nessas aulas que vão acontecer, e eu vou ensinar tudo isso para vocês por R$ 9,90, tá? Então, quem quiser entrar, quem quiser participar, é só entrar na Hotmart por onde? Pelo link da bio, tá? Então, clicou no link da bio, vai estar lá disponível para vocês o botãozinho vermelho, deixa eu carregar isso. Então, vai estar disponível aqui para vocês o botãozinho vermelho, tá? É só clicar e entrar lá e fazer a compra pela própria Hotmart, compra no cartão de crédito, fica tudo disponível lá na plataforma, tá? Ah, Marília, não sei lidar com a Hotmart. Manda uma mensagem para mim que a gente se ajuda, tá? Eu consigo te auxiliar nesse processo aí. Não quero que você deixe de participar por dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, tendo dificuldade, não sabe como fazer, pode me mandar uma mensagem que eu te auxilio, ok? Então, ó, vamos lá. Deixa eu diminuir isso tudo aqui. Vamos lá, falei das aulas relâmpago, falei do mês temático. Esse mês temático de novembro é o último do ano, tá? Então, apesar que a gente começou agora em outubro, mas o de novembro já é o último do ano, porque dezembro não tem nem jeito da gente fazer alguma coisa, né? Então, dezembro não teremos, a gente volta de novo em janeiro, tá? E a ideia é que sempre, né, todo mês a gente vai falar sobre um tema diferente, ok? Vamos lá, então, para o principal dessa aula aqui de hoje, para a mão na massa, a parte prática. Como reduzir a dificuldade de lidar com a frustração, tá? Então, quais são as estratégias que eu uso e que você também pode usar para reduzir a dificuldade de lidar com a frustração? Então, a gente tem 3 pontos aqui, 3 tópicos que são super importantes. Essa é a hora de vocês anotarem, tá? É a hora que eu entrego as coisas que eu faço, assim, que eu desenvolvi ao longo desse tempo todo aí de experiência. Então, olha só, você precisa usar as estratégias que eu vou ensinar aqui antes que a frustração venha, quando ele estiver num momento tranquilo. Por quê, Marília? Porque na hora que ele tá, deixa eu pegar aqui mais exemplos de você, ó. Na hora que tá descontrolado, gritando, se fecha no quarto, joga as coisas, bate na irmã, essa hora é hora de apagar incêndio. Você não vai ensinar nada nessa hora. Já tá nervoso, já tá alterado, já tá estressado, você não vai ensinar nada nessa hora,
Nessa hora, você vai só botar panos quentes na situação, tentar sair dela o mais rápido possível, tá? Então, na hora da frustração, não é hora de ensinar nada. Você tem que ensinar antes da frustração aparecer, num momento tranquilo, tá? Também não é para ser como se fosse um castigo, não é para ficar dando sermão, tá? Tipo, já te falei que você não pode fazer desse jeito, não sei o quê, o jeito certo, o jeito tal. Não vai funcionar, tá? Tem que ser num momento mais tranquilo, tem que ser quando tiver tudo calmo, ok? Então, é a primeira coisa super importante que vocês não podem se esquecer. Segunda coisa, a gente precisa trabalhar a comunicação. Parece óbvio, né? Falo de comunicação aqui toda semana. Mas vocês não podem se esquecer que autistas têm dificuldade de comunicação, ou mais ou menos, mas sempre têm dificuldade de comunicação, tá? É um dos critérios de diagnóstico do autismo. Então, todo autista tem dificuldade de comunicação. E a gente precisa, então, trabalhar a comunicação. Tá? É a primeira estratégia que a gente usa para reduzir a dificuldade de lidar com a frustração, tá? Então a gente trabalha a comunicação. Como? Ele tem que aprender a dizer o que está sentindo. Toda vez que a gente pega a nossa raiva, a nossa frustração, o nosso estresse e transforma em palavras, a tendência é que o comportamento seja mais adequado, menos inadequado, tá? Então, se eu tô com muita raiva e eu não consigo extravasar essa raiva falando, eu vou acabar batendo, eu vou acabar jogando as coisas, tá? Então, a gente precisa conseguir dizer o que está sentindo. E isso é uma das maneiras, né? Um dos efeitos de se trabalhar a comunicação. Como que eu vou ensinar isso para ele, Marília? Através das brincadeiras. Então, quem participou da oficina do Brincar aprendeu estratégias, aprendeu brincadeiras. Quem tem o e-book, né? Quem tem aquele e-book de 17 brincadeiras para trabalhar, né? Para estimular a criança autista, tá? Então, lá também tem várias brincadeiras que trabalham a comunicação expressiva e a comunicação receptiva. Então, tem sugestões de brincadeiras, ideias de brincadeiras que você pode utilizar. Marília, acabei de chegar, sou novata, não sei desse e-book. Me manda uma mensagem assim que a gente terminar aqui, que eu te mando esse e-book, tá? Ele é gratuito, ok? Então, essas brincadeiras, né, são maneiras da gente trabalhar e da gente conseguir dizer sobre emoções, sobre sentimentos, trabalhar a comunicação. Outra estratégia é nas atividades de vida diária, tá? Nós adultos temos um mau costume de esconder as nossas emoções das crianças e dos adolescentes. A gente não diz como está se sentindo. E se eu não digo como eu estou me sentindo, como é que ele vai saber como é que eu estou me sentindo? Se ele tem dificuldade de ler os sinais, tá? Então, às vezes, eu olho para a cara de alguém aqui, né? Vou pensar assim, eu olho para a Luciana e eu vejo que a Luciana está muito cansada, eu vejo pelo semblante dela, eu vejo pela postura corporal dela, eu falo, nossa, a Luciana está muito cansada. O filho dela não vê, porque ele não sabe ler esses sinais. Então a Luciana tem que chegar e dizer: filho, eu estou muito cansada. Eu preciso dizer isso para ele, porque ele não vai conseguir perceber sozinho. Então, durante essas atividades de vida diária, compartilhar pequenos momentos do dia, pequenas coisas que aconteceram, tá? Então, assim, tô, sei lá, dando comida para ele, aí de repente a comida cai. Não vou nem dizer do comportamento da criança, não, tá? Tô dando comida e a comida cai. E aí eu me sinto frustrada, né? Eu falo, nossa, sujei tudo aqui, ai que raiva, sujei tudo. Nossa, não acredito que eu fiz isso. E aí a gente vai deixando mais claro para que ele entenda, entendi. Então essa cara que a minha mãe faz é quando ela tá com raiva. E aí ele começa a compreender melhor, tá? Então, durante as atividades mesmo, né? Então, tomando banho, na hora de dormir, né? Vamos dormir porque tá cansado, tá? Nossa, trabalhei o dia inteiro, tô muito cansada. Ou, não, acabei de acordar, tô animada. A gente pode falar de coisas boas também, tá? Não precisa ser só os sentimentos desagradáveis, não. Então, acabei de acordar, eu tô muito animada, tô empolgada, a gente vai fazer um passeio. Nossa, eu tô muito na expectativa de ir no parque. Quero muito ir no parque, porque eu acho que a gente vai se divertir demais. Então, estou muito feliz porque a gente vai no parque. E aí a gente vai citando emoções durante as coisas que estão acontecendo ali no dia a dia, tá? E
Outra opção, que é uma que eu gosto muito também, são os livros e histórias prontas, tá? Então você pode pegar a tirinha da Turma da Mônica, ou você pode pegar livrinhos de história mesmo, e mesmo que isso não esteja sendo falado no livro, tá? Mas você pode falar sobre as emoções dos personagens. Então, por exemplo, a história lá dos três porquinhos. Os três porquinhos constroem uma casa para se defender do lobo mau, porque eles estão com medo do lobo mau, a emoção. Não, o que, que será que esse porquinho aqui está sentindo? Olha para o desenho. Ele está tremendo, ele está todo encolhido lá dentro da casinha. Ele saiu correndo quando ele viu o lobo mau. O que, que ele está sentindo? Medo. E aí a gente consegue mostrar toda uma situação em que o medo está presente. Assim como a gente pode falar de alegria, a gente pode falar de medo, que eu já falei, né? De alegria, de tristeza, de raiva. Então, diante das historinhas, a gente consegue trazer isso. Acho a Turma da Mônica também muito fácil da gente pensar nisso, né? Então, o Cebolinha fazendo uma arte, tentando pegar o Sansão, e a Mônica vem brava e taca o Sansão nele, bate nele. Ela tá muito brava, apesar de não dizer que tá brava, tá? Então, pelos sinais, pela situação, eu consigo entender, ah, a Mônica está brava, ela está com raiva, tá? E aí a gente usa essas historinhas, usa esses livros para poder olhar e falar, olha, é isso que ele está sentindo, tá? E daí a gente consegue ensinar também as emoções. Ok até aqui? Então a gente trabalha a comunicação, lembrando, isso tem que acontecer num momento tranquilo, tá? E a gente pode, isso aqui é chave, tá? Tem o filme Divertidamente, tem mesmo, Rosângela. Adoro, tá? Inclusive, assim, se você está começando a ensinar sobre as emoções, comece com os personagens do Divertidamente. Aqueles 5, tá? São as nossas 5 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo. São as emoções mais básicas que a gente tem. Tá? Então, se você está no início, você não vai ensinar para ele a palavra frustração, porque frustração é difícil de entender. Você vai ensinar para ele que ele está triste ou com raiva. Frustração é uma mistura de tristeza e raiva, não é? Então você precisa começar por esses, tá? Depois vai ficando mais complexo. Mas se esquecer, se está começando agora, vai pelo filme Divertidamente, que vai funcionar super bem, tá? Pelos personagens do filme. O filme em si é complexo. Então, Rosângela falou isso, ela tem uma filha de 12 anos. O filme para sua filha de 12 anos funciona super bem. O filme para uma criança autista, com atraso no desenvolvimento, dificuldade de comunicação, com 5 anos de idade, não vai funcionar, tá? Então, ele é um filme muito complexo, a história toda é muito complexa, tá? Então, usa os personagens, mas não precisa usar a história inteira, porque é uma história complexa, ok? E aí, aqui entra no ponto que é o ponto mais controverso da aula de hoje, tá? Então, quando eu ensino, né, e quando eu quero criar situações antes da frustração, eu posso, inclusive, criar de propósito pequenas frustrações, com foco na palavra pequenas, tá? Tem que ser uma frustraçãozinha, tem que ser uma esperazinha, tem que ser uma coisa bem pequenininha, porque senão não vai dar certo, senão ele vai explodir, vai ter um monte de emoção acontecendo ao mesmo tempo e ele não vai conseguir lidar, tá? Então são pequeniníssimas frustrações. Porque quando você criar de propósito uma situação de frustração, você vai ter oportunidade de ajudá-lo a buscar alternativas. Então, olha, acabou a bateria do celular, acabou a bateria do iPad. Você não vai conseguir usar agora, não. Mas eu quero, mas não tem bateria. E aí? Vamos pensar em outras coisas? Será que ao invés de assistir no celular, você pode assistir televisão? Vamos pensar em alternativas? Ah, então será que ao invés de assistir isso agora, você queria assistir o desenho da Peppa? Será que ao invés de assistir o desenho da Peppa, a gente pode ler o livro da Peppa? A gente pode brincar com o boneco da Peppa? E aí você consegue buscar alternativas para ajudá-lo a tirar o foco daquilo que deu errado, daquilo que está frustrando ele de fato, tá? Isso aqui é uma estratégia para lidar com a dificuldade, a rigidez cognitiva, tá? Então você não vai resolver o problema por ele. Presta atenção nisso. Você não pode resolver o problema por ele, tá? Então assim, ah, esse celular acabou a bateria, toma o outro. Você resolveu o problema por ele, ele não lidou com a frustração. Você resolveu.
E aí é muito fácil, né? Eu tenho alguém resolvendo os problemas por mim, para que que eu vou me esforçar? Não pode, tá? Você precisa, junto com ele, ajudá-lo a pensar em alternativas, tá? E aí, em situações de pequenos estresses, quando for muito grande, quando começar a gritar, a gente já perdeu o que dava para ser feito, tá? Então tem que ser assim, pequenininho, tem que ser uma coisa fácil e rápida de lidar, tá? E também a gente tem, né, essa possibilidade de ensinar qual que é o comportamento adequado. Então, na medida em que eu preciso me comportar de outra forma, ao invés de bater na minha irmã, o que, que é que eu posso fazer? Eu posso reclamar? Eu posso falar sobre? Eu posso buscar alternativas? Eu posso me contentar com outra coisa? Então, a gente vai ensinando comportamentos mais adequados diante da frustração. Tá? E aí você pode até pensar nos seus próprios comportamentos, tá? O que que eu faço quando eu saio de casa e chego lá no médico no meu horário marcado e o médico não está lá? Que eu faço? Eu vou mudar de estratégia, né? Eu vou pensar em outra coisa. Tá, o médico não veio, mas eu já tô aqui. Será que eu consigo, sei lá, passar naquele lugar que eu gosto, naquele parque que eu gosto e ficar lá um tempo? E aí eu penso em alternativas, tá? Em comportamentos mais adequados do que gritar, esbravejar, bater nos outros, tá bom? Isso precisa ser levado em consideração. E você ensina isso antes do momento de frustração, tá? Não adianta querer ensinar na hora que ele já está no pico da frustração. Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso nessa empreitada aí, tá? Então lembre-se sempre, tem que ser antes que a frustração venha, tem que trabalhar a comunicação 100% do tempo, você precisa melhorar a comunicação, tá? E você pode usar essa estratégia de criar pequenas frustrações para poder ajudá-lo a enfrentar e lidar com essa emoção de frustração, frustraçãozinha, tá? Porque aprendendo a lidar no pequeno vai ficar mais fácil dele aprender a lidar no grande, tá bom? Sempre, sempre, sempre tente entender o que é que está por trás do comportamento inadequado. Senão você não consegue sair do lugar. Pode ser que não seja frustração. E aí essa aula aqui não é suficiente para você. Você precisa continuar assistindo as aulas aqui toda semana para poder saber o que fazer, tá bom? Então, gente, era isso o tema da nossa aula. Passamos por todos os tópicos aqui. Deixa eu responder perguntas. Se tiverem perguntas, pode mandar aí no chat, tá bom? Eu vou responder as perguntas de vocês agora. A Rose perguntou assim: Marília, é normal quando eles estão frustrados, quando não aceitam não tirar a roupa? Que não pode tirar a roupa, Rose? Tô entendendo isso, tá? Então, assim, ele quer tirar a roupa, né? Quer ficar sem roupa, mas não pode ficar sem roupa, e aí isso traz uma frustração. De novo, Rose, já é a segunda vez, já é a segunda coisa que você me fala aqui hoje que me dá a entender uma dificuldade sensorial, tá? Eu acho que se você não tá fazendo acompanhamento com TO ainda, tá na hora, tá? Porque esse negócio de não conseguir ficar com a roupa, isso é sensorial, tá? Qual que foi outra coisa que você falou? Dele se morder, tá? Se morder também é um indicativo sensorial, tá? Então, faz a avaliação com TO se você ainda não fez. Recado importante, gente: terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial. Tá? Existem terapeutas ocupacionais de várias vertentes. Então, tem aquele terapeuta ocupacional que faz, por exemplo, reabilitação, né? Uma pessoa que teve um AVC, que sofreu um acidente de carro, perde o movimento da mão. Aí a terapeuta ocupacional, junto com a fisioterapeuta, vai aprender a voltar esses movimentos, vai fazer uma colher adaptada para essa pessoa conseguir se alimentar. E isso não tem nada a ver com autismo, tá? Então, para o autismo, é integração sensorial, é conseguir regular os sentidos, é conseguir se regular sem se morder, sem se apertar, sem bater a cabeça na parede e conseguindo ficar com a roupa, tá? A roupa, pra gente que não é autista, a gente coloca e esquece dela, né? Mas se você parar para prestar atenção na sua roupa, no seu sapato aí agora, você vai ver, tá o tempo todo encostando na sua pele, mandando uma informação, né? Então, a minha aqui, por exemplo, ó, tem esses babadinhos aqui que fica passando aqui o tempo todo. Tem essa bolotinha aqui que é um metal que é gelado. Então, se eu encosto ele na minha pele, eu sinto que tá gelado,
Tudo isso é informação sensorial. Só que, para mim, não incomoda nem um pouco. Eu fico super confortável, eu nem lembro dessa sensação. Uma pessoa autista pode se incomodar com o tecido, com o geladinho do botão da roupa, com a etiqueta da roupa, tá? Com a costura da roupa, a costura que vai por dentro, que fica ali encostando na pele. Sabe quando você tira a roupa no final do dia e tá lá cheio de marca na sua pele? Aquilo ficou te apertando o dia inteiro e você não percebeu. O autista percebe muitas vezes, tá? Então é integração sensorial. E aí, isso gera frustração? Gera. Porque ele está querendo tirar a roupa que está incomodando e você não deixa. Mas por que que eu não posso tirar esse raio dessa roupa que está me incomodando? Então gera frustração sim, tá? Mas aí eu volto no ponto. O que que é que está por trás do comportamento? É uma dificuldade sensorial, é algo muito maior do que ele. Então não adianta a gente querer ir pela via do comportamento. Tá doendo. Essa roupa encostando, tá doendo. Tá incomodando demais. Então não é comportamento, tem algo por trás, tá? Nem tudo é comportamento, viu, gente? A Rose, aí, tá vendo? A Rose falando, ele não tá fazendo atendimento com a TO ainda, tá vendo? Tá fazendo falta, tá? Porque isso daí é sensorial, com certeza é sensorial. A psicóloga disse, a psicóloga que atende ele, disse que ele precisa ser atendido pela TO para trabalhar a parte sensorial. É isso, tá? Então é isso mesmo. E aí não adianta a gente querer trabalhar comportamento nesse caso. O nosso trabalho tem que ser em conjunto. Vocês perceberam que eu falo aqui de comunicação, né? Comunicação, quem trabalha é fonoaudiólogo, principalmente, tá? A gente da psicologia vai atuar nisso no dia a dia? Vai. A gente fala de comportamento verbal, tá? Mas os pré-requisitos para ele falar, né, tudo aquilo que vem antes da fala, é fonoaudióloga que trabalha. Por isso que a gente faz um trabalho multidisciplinar, tá? É psicologia, é fono, é TO, é a família, é a escola. E aqui o nosso foco é comportamento, família e escola, tá? Fono e TO é com profissionais especializados, ok? Tranquilo, então, gente. Só lembrando para vocês, tá? As vagas aqui são limitadas, tá? As vagas no mês temático são limitadas. A aula vai ser só na próxima quinta-feira, então tem uns 10 dias aí mais ou menos pela frente. Mas se acabar a vaga antes, eu vou encerrar antes, tá? Então quem chegar primeiro garante a sua vaga, ok? E o link está disponível lá naquele lugar onde eu mostrei para vocês, no link da bio aqui, tá bom? Então é só entrar lá. Qualquer coisa tendo dificuldade, é só me mandar uma mensagem também que eu respondo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Quem me falou que era novata aqui hoje? A Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda, viu? Semana que vem, tudo dando certo, Instagram, tá? Estaremos lá no Instagram de volta, porque é o ideal, tá? Que a gente esteja lá no Instagram. E qualquer recado que eu tiver que dar para vocês é no grupo do WhatsApp. Então, não saiam do grupo do WhatsApp, tá? Porque por lá eu envio todas as informações que são importantes, ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. A Rose falando que a aula foi ótima. Que bom, Rose, que você gostou. Toda segunda-feira a gente tem uma aula dessa, tá bom? Então, espero vocês também na segunda-feira que vem, ok? Gente, obrigada pela presença de todas vocês e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.